Olá, boa noite. Está entrando no ar mais um AZ Entrevista e hoje eu vou conversar com o vice-reitor da FURG, Danilo Giroldo. Danilo Giroldo já está conosco aqui na linha, nesse momento, ao vivo, pelas redes sociais da Z Comunicação. Danilo, boa noite, que prazer. Te fazendo uma pergunta. Como está o funcionamento da Universidade Federal do Rio Grande? A FURG está funcionando ou parou tudo na nossa universidade, professor? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando, né? Agradecer pela oportunidade, né? É sempre bom, né, a gente poder conversar com a nossa comunidade, né? Prestar os esclarecimentos. Estamos todos aí nessa situação de confinamento que nos dificulta muito, né? A comunicação. Que bom que tem ferramentas, né? Como essa que podem nos aproximar e prestar esses esclarecimentos, né? Possibilita também uma interação, né? Certamente vão aparecer perguntas aí que a gente vai esclarecendo, então é sempre muito bom. Te agradeço muito pelo espaço, né, e dizer que a FURG está tudo menos parada, né, a gente está trabalhando demais, assim, o volume de trabalho está muito intenso, né, tanto do ponto de vista administrativo, quanto do ponto de vista acadêmico, no que toca aí os projetos, né, e as inúmeras frentes da FURG que se abriram para o enfrentamento da Covid. A gente vinha acompanhando, né, a evolução da epidemia internacionalmente, né, e depois quando ela começaram a aparecer os primeiros casos no Brasil, então a gente, de certa forma, já tinha uma linha a se desenvolver quando a coisa começasse a se agravar, né, e a gente acionou essa linha, essa estratégia, que era principalmente apoiada em formar um comitê, né, um comitê de monitoramento, formado com os nossos profissionais da área da saúde, né, do hospital, e integrado também a Secretaria de Município da Saúde, especialmente ali a vigilância em saúde e a vigilância epidemiológica, para a gente poder levantar o volume de dados e poder nos posicionar de forma segura, né, com uma avaliação criteriosa, né. Então nós fizemos esse comitê tem trabalhado de forma intensa e muito qualificada, eu presido esse comitê, né, então eles realmente contribuem muito com a nossa tomada de decisão. Ali é que se formulou o nosso plano de contingência, que é um documento, um desafio imenso, né, André, você colocar uma universidade inteira, né, mais de 15 mil pessoas, né, 12 mil alunos, e aí vamos colocar 3 mil servidores, técnicos, professores, terceirizados, enfim, em trabalho remoto, né, e organizar isso com toda a diversidade de ações que tem uma universidade é extremamente desafiador. Então, o nosso plano de contingência é um tipo de um master plan, né, ele dá as diretrizes gerais, né, ele está disponível no site da universidade, e a partir dali se descentralizam, então, planos de contingência de todas as unidades acadêmicas e administrativas, que organizam, então, aqueles trabalhos que são essenciais, né, que devem ser feitos presencialmente, com todos os cuidados, e aqueles que podem ser feitos de forma remota, né, identifica os grupos de risco, enfim, todo esse trabalho para que a universidade possa seguir funcionando, cumprindo as suas funções administrativas, né, e também aquelas essenciais e presenciais. E suspendemos, então, as aulas, os eventos de aglomeração, né, as reuniões, sempre se valendo de ferramentas virtuais. Então, esse foi um primeiro movimento de organização da universidade, né? E depois surgiu... Pode falar. Nessa suspensão das aulas, como é que ficou a questão dos estudantes que são de fora de Rio Grande? Já tínhamos estudantes aqui, eles não chegaram a vir, ou nós temos estudantes de fora ainda em Rio Grande sendo assistidos de alguma maneira pela FURG? A gente tinha pouco mais de 2 semanas, né, de atividade, e então tinha bastante gente já, a grande maioria já tinha chegado, né, e aqueles que passaram pelas primeiras chamadas de matrícula. A gente ainda tem chamamentos pendentes do SISU, que a gente pretende fazer de forma remota, né, porque a fase que nós encontramos agora é de um planejamento para um retorno seguro, porque a gente já tem a perspectiva de que essa situação de normalidade, ela não vai se estabelecer no curto prazo, né, André? Então, não vai ser possível que a gente fixe um limite e fale, ó, daqui para frente volta a ser tudo como era antes. Se a gente for esperar isso, vai ficar realmente muito complicado retornar nesse ano. Então, nós estamos com uma frente de planejamento bem intensa agora para isso, são várias ações que estão sendo planejadas para permitir esse retorno. Um deles é o mapeamento dos estudantes que estão fora. Para isso, vai ser importante que todos os ingressantes estejam concluídos. Então, a primeira parte desse mapeamento se dá por concluir os chamamentos, né? Então, é isso. Na verdade, quando nós paramos, grande parte já estava aqui, né? Os veteranos, vamos assim dizer, todos já estavam aqui.
e os calouros das primeiras chamadas também já estavam. No momento que a gente fez a suspensão e se consolidou esse quadro de complexidade, grande parte desses estudantes saíram, né? Estudantes em vulnerabilidade precisaram de apoio para sair também, a gente trabalhou dessa forma, porque era importante também essa proximidade, o apoio deles também com famílias e tudo, né? Descomprimir um pouco a nossa casa de estudante, que tem um volume muito grande de estudantes que moram juntos, né? Então tudo isso foi parte desse planejamento. Para o retorno, vai ser fundamental que a gente possa mapear, né, e triar, eventualmente testar esses estudantes que estão fora de Rio Grande, para que a gente possa ter o maior controle possível desse processo, né, para que a gente não seja uma fonte de importação do vírus. Então isso vai ser uma das frentes prioritárias do planejamento, é fazer esse cadastro, identificação onde estão todos os estudantes, quando chegar mais próximo, fazer um processo de triagem, mais ou menos nos termos que a gente está fazendo ali com o Telecovid, né, uma parceria nossa com a prefeitura, uma triagem à distância, e aí definir alguns grupos que possivelmente sejam recomendados para quarentena, ou recomendados para testagem. Então isso está tudo em desenho. Mas sim, eles já estavam aqui, então isso gerou um movimento de vinda e agora de saída, e que vai, no retorno, ter um movimento de retorno bem considerável, né? Então isso é super complexo, né? Com certeza. E outra preocupação, vice-reitor, é que muitos estudantes dependem de auxílios da universidade. Aí eu entro na pergunta, como é que estamos para a sustentação e manutenção desses estudantes, que muitos são bolsistas, muitos recebem auxílio para alimentação, utilizam os restaurantes universitários. Como é que está funcionando essa estrutura da FURG para esses estudantes? Tá funcionando plenamente, né, com mais intensidade até, né, então os restaurantes universitários não estão funcionando para alimentação presencial, mas eles estão fornecendo marmitas, né, então os estudantes retiram a marmita, e algumas são entregues, inclusive, na casa do estudante, né, mas outros retiram as marmitas lá e não podem se alimentar dentro do hospital, do restaurante universitário. E também toda a parte de auxílio tem sido mantida, né? Nós lançamos, inclusive, alguns editais emergenciais, né, esse de alimentação para estudantes em vulnerabilidade, porque tivemos relatos aí de estudantes com dificuldade de acesso à alimentação e muitas vezes dificuldade de acesso, inclusive, aos restaurantes. Então foi feito um edital emergencial, que a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis então fez um chamamento e distribuiu um volume bastante significativo de cestas básicas para esses estudantes. Então toda a parte os estágios, né, estão todos garantidos, né, os nossos estagiários que prestam serviço junto à universidade estão fazendo seus trabalhos de forma remota, né, e então isso está tudo funcionando normalmente, né, toda a parte administrativa da universidade está funcionando de forma remota, sendo acionada de forma presencial quando necessária, funcionamento do nosso orçamento, pagamento de contas, notas, tudo isso tem funcionado de forma plena, remota, né, mas plena, e junto a isso todo esse conjunto de ações de enfrentamento. A questão de férias de servidores, eles foram postos em férias, tiveram algum tipo de redução de jornada, estão de forma remota, mas como é que funcionou essa estrutura? Nós temos todo um acompanhamento, né, desses trabalhos que estão sendo feitos de forma remota, né, então são feitos relatórios, né, esses relatórios de todas as atividades são encaminhados às chefias, então, a partir disso, compõem a efetividade. Houve uma normatização por parte do governo federal, né, que regulou esse processo de trabalho remoto e de trabalho remoto e de trabalho em escala, de turno, para a gente reduzir a aglomeração naqueles serviços que são essenciais e só podem ser feitos presencialmente, né? Então tem toda uma estrutura regulatória que nós estamos acompanhando, né? O governo federal foi ágil nesse sentido, em promover um período de emergência e um processo todo regulatório que permitisse com que a gente pudesse fazer um trabalho remoto, né? Obviamente é importante que nós façamos um acompanhamento de tudo isso tem sido feito, né? Como a gente conversava, né, André, isso é um trabalho, assim, o trabalho remoto, ele aumenta, na verdade, a carga de trabalho. A maioria das pessoas não estava habituada a trabalhar no modelo de home office, né, e não é tão simples se organizar dessa forma, os nossos horários ficam todos bem confusos, e assim tem sido, né, mas a gente tem um modelo de acompanhamento, isso está amparado numa legislação federal, né, numa normativa federal que permite esse tipo de organização, né. Já existia antes um pouco disso, né, mas era ações experimentais, né, em alguns tipos de funções poderia se admitir o home office, né? Então o poder público, em algumas áreas, que incluía a universidade, mas não só, já previa
essa possibilidade. E agora, no período de emergência, então, eles foram bastante ágeis, montaram uma regulamentação para o período de emergência, e aí, com isso, a gente consegue ter o amparo necessário para poder fazer toda essa organização. Mas eu reforço aqui, para quem estiver nos assistindo, né, que nos planos de contingência, dentro da página da universidade, você tem ali o plano de contingência geral e de todas as pró-reitorias, todas as unidades administrativas e acadêmicas. Então, ali tem todos os telefones, todos os serviços, a forma de acessar. Então, qualquer pessoa pode acessar nessa parte dos planos de contingência os contatos e realizar qualquer serviço, qualquer necessidade que ele tem em relação à universidade, ela está sendo feita dentro desse novo modelo, né? Perfeito. A pandemia do coronavírus, ela modificou a vida, a realidade de todos nós, dos prazos acadêmicos também. Estávamos falando há pouco dos chamamentos que ainda faltam ser feitos para o primeiro semestre, isso às vésperas do chamamento do segundo semestre. Exato. Como é que a universidade vê isso? Vai haver um chamamento para ingresso no segundo semestre? Não vai? Como é que vocês estão trabalhando com isso? Isso tudo está sendo discutido agora, né? Nessa fase que nós estamos, então, como eu disse ali, nós tivemos uma primeira fase, o plano de contingência, uma segunda fase onde houve um movimento muito intenso, assim, são centenas de ações que estão sendo desenvolvidas no enfrentamento, com foco nos municípios em que a universidade tem campus, né? E isso a gente pode considerar uma segunda fase, né, e que houve aí uma atualização do plano de contingência também, flexibilizando o período e caracterizando algumas mudanças nesse plano de contingência, né, e agora a gente está numa terceira fase, que é essa de planejamento do retorno, né. Então, no planejamento do retorno, basicamente são 3 frentes. Uma eu falei já, que é esse mapeamento, triagem, eventual testagem dos estudantes que estão fora. Tem uma outra frente, uma comissão já trabalhando em relação, a gente chamou de proteção e cuidado, que vai definir os protocolos de higienização e de ocupação dos espaços, né? Então a gente não vai poder voltar a ocupar os espaços como a gente ocupava antes, né? Não podemos ter salas mais aglomeradas, restaurante universitário, biblioteca, o uso de EPIs dentro da universidade. Então tem uma comissão trabalhando nessa frente, e uma terceira frente, que todas são complexas, mas essa é particularmente complexa, que trata das questões acadêmicas, né? E essa também está subdividida. Então, tem um grupo trabalhando com os modelos pedagógicos que vão poder ser aplicados nesse retorno, né? Como é que vai se usar o ensino remoto, né? Como é que vai se dar a estrutura para aqueles que não têm acesso poderem ter acesso, para que isso não gere nenhum processo de exclusão. Então, salas de aula invertida, enfim, modelos pedagógicos variados, né? Que a gente vai precisar se adequar. Tem uma parte fazendo comunicação com os estudantes, conversando sobre as necessidades deles nesse período, e uma terceira que vai flexibilizar todas as normas acadêmicas, onde está um pouco desse contexto dos chamamentos. Então, tudo isso está sendo mais ou menos programado, né, André? Então, a ideia é que quando nós formos estabelecer esse retorno, com esse planejamento bem cuidadoso, nós possamos definir, então, como é que vai se estruturar o calendário, né? O primeiro e o segundo semestre. Então, a gente não está considerando perda de semestre alguma, né? Nós vamos precisar nos readequar, certamente vai ter um atraso, mas poderemos, até pelo período de emergência, trabalhar com modelos flexíveis, porque o Conselho Nacional de Educação já, inclusive, fez um parecer que flexibiliza quantos dias letivos, né? Então, a gente vai precisar encontrar os modelos pedagógicos para que não haja perda de qualidade nem exclusão, né? Então, vamos adequar a conclusão do primeiro semestre e o segundo semestre, né? Então, antes desse retorno, nós vamos precisar matricular todo mundo. Então, a ideia é que se conclua os chamamentos do SISU primeiro semestre, que se faça o edital de vagas remanescentes, que a gente sempre faz, né? Sobra uma vaga aqui, outra ali, nós fazemos um edital de chamamento remanescente, com nota do Enem e tal, um processo já tradicional. Vamos concluir, então, todo mundo que vai entrar no primeiro semestre, acerta o calendário acadêmico, o pessoal entra. Quanto ao SISU do segundo, que a gente só tem o curso de enfermagem hoje nesse processo, porque os outros cursos, né, da administração, contábeis, economia, que também faziam, já mudaram o seu modelo. Então, nós estamos fazendo uma conversa com a escola de enfermagem para saber da viabilidade, do interesse de fazer isso, ou se eles, eventualmente, pelo cenário, podem entender que possam migrar da mesma forma que esses cursos, né, da contábeis, da economia, que migraram para um outro modelo. Eles fazem 2 ingressos, né, mas não fazem 2 chamamentos. Então, por exemplo, o curso de economia de contábeis faz 2 ingressos com um único chamamento no início do ano. Então, a enfermagem vai avaliar isso conosco, né? Mas se houver o chamamento no meio do ano, para o segundo semestre, ele vai se dar provavelmente mais próximo lá do calendário, quando
quando for iniciar o segundo semestre, né? Então isso vai ser programado dentro do calendário acadêmico quando ele for reformulado, né? Que vai exigir bastante debate. Nós estamos com essa comissão aí dos coordenadores de curso trabalhando, é um trabalho muito rico, né? E é o que a gente tem confiado mais, né, André? A gente confia muito na qualidade dos nossos professores para nos ajudar a superar esse momento. Não é a reitoria que vai definir, né? Mas é a comunidade que vai discutir e nos apontar os melhores caminhos. E uma das grandes polêmicas desse ano, que inclusive está tomando agora um pouco mais de proporção, vinha até o momento sendo tratado num segundo autoridades, estão se movimentando porque estão enxergando um movimento mais agressivo do governo federal em manter a data do Enem 2020. O interesse, ao menos público, do governo federal é que a data do Enem de 2020 seja mantido. Como é que a FURG, como é que vocês enxergam esse movimento do governo federal e se acreditam que haverá condições de se manter essa data? O que, na minha opinião, acho bem improvável. Eu acho um pouco... acho muito improvável, na verdade, que a gente tenha esse Enem nessa data. Mas, ao menos, é isso que está posto pelo governo federal. Como é que vocês enxergam isso? A gente tem muita preocupação, né, André, assim como todos, né? Eu acho que está muito cedo ainda para fazer essa. A gente entende toda a questão logística, de planejamento do Enem, né, que precisa ser feito, e parece que está nesse norte, né, nesse contexto, né, a insistência do governo federal em manter essa data, mas ela parece muito arriscada, né? O cenário ele é muito instável ainda, com uma diversidade profunda entre as regiões do país, né? Então não sabemos como a gente, por mais que a gente procure, né, e tem se amparado muito nos estudos científicos, nas modelagens, né, epidemiológicas, para entender a evolução da epidemia, nós ainda estamos num cenário de muita incerteza. Então, o mais correto, do nosso ponto de vista, seria o MEC sentar com as universidades e tentar definir um calendário, um cronograma que fosse mais factível em função dos nossos próprios reajustes de calendário acadêmico, né? Tem pouquíssimas universidades que estão conseguindo manter as atividades, né, dentro do cenário da epidemia, com atividades à distância, ou ensino híbrido, ou ensino à distância completo, enfim, são poucas. Algumas têm, a grande maioria está com mais ou menos como a FURG está, né, a extensa maioria delas. Então, não veria tanto problema em a gente postergar a data do Enem, porque esses calendários vão acabar atrasando um pouco para o início de 2021, entende? Então, a gente poderia trabalhar com uma data mais flexível, mas o governo tem, na verdade, nós temos tido um bom diálogo atualmente com o atual secretário de Educação Superior, né, que é o Wagner, que é um técnico de carreira do MEC, com quem a gente já se relaciona há muito tempo, que é uma pessoa de altíssima qualidade técnica, né? Mas o ministro ele não tem muito essa prática dialógica, assim, com os reitores e tal, da gente poder dialogar, ele nos ouvir, enfim, a gente poder chegar a um caminho comum, né? A gente fica aí com essas manifestações de redes sociais e públicas, né, sem que a gente possa conversar direito sobre essas coisas. Isso é bem complicado. Então a gente vê com muita preocupação, né? O nosso posicionamento foi externado aí junto com todas as universidades gaúchas, né? Isso é de conhecimento, tem uma nota já publicada, né, que foi consensual e um consenso extremamente rápido que nós chegamos, né? Em 2 dias praticamente essa nota estava escrita, com uma imensa preocupação, ali estão listados os motivos de preocupação. Então, realmente é uma grande preocupação. Obviamente, nós vamos acompanhar a decisão, né, do governo que for, para trazer o menor prejuízo possível para a sociedade, mas a preocupação é enorme, né? E acho que vamos enfrentar, em se manter, vamos enfrentar muito problema com judicialização, né, judicializações, e vai ser bastante complicado, assim, acho que vai ser muito instável, mais do que já foi o ano passado, né? O Enem ele sempre causa muitas discussões pela segurança, enfim, ele é um exame de muita controvérsia. A pergunta que eu lhe faço, reitor, o Enem ele tem atendido as universidades nesse quesito de seleção de alunos, ou está na hora da gente começar a pensar num outro modelo, voltar ao modelo antigo, com as universidades fazendo seus próprios exames, ou pensar um novo modelo a partir disso que já está posto? Como é que vocês enxergam não esse Enem de 2020, mas o Enem como um todo? Tem essas questões operacionais, né, que são sempre discutidas, né, mas eu acho que a tua pergunta, e eu acho que o foco realmente da
da discussão nesse sentido é em termos mais conceituais, né? Eu acho que esse é a grande riqueza desse debate, e de fato ele está acontecendo em muitas universidades, né? O Enem em si, como prova, ele é uma prova muito bem elaborada, né? Tem uma complexidade bastante grande, assim, em termos de composição e elaboração da prova, uma prova que vem evoluindo muito, né? Assim, então ela realmente, em termos de aferição, ela é uma prova que tem um bom perfil de aferição, né? O que se discute um pouco mais, com mais intensidade, é realmente o SISU em si, né? O sistema de seleção unificada, então onde as vagas são reguladas, né? E a partir daí tem aqueles processos de escolha, né, dos candidatos, né, por cursos, por primeira e segunda opção, que também vem amadurecendo durante o tempo e vem melhorando, né? Mas esse debate está colocado, André, isso que você coloca, ele está colocado dentro do conjunto de universidades, né, da Andifes. Muitas universidades mudaram, né, o seu perfil. Eu vou citar aqui a Universidade Federal do Pará, por exemplo, que tem a sua sede em Belém. Ela fez uma mudança há 2 anos, 3 anos, se eu não me engano. Ela continua usando a nota do Enem, ela extrai os dados do Enem, aplica os seus próprios pesos e faz a sua própria seleção, ela não participa mais do SISU. A UNB, mais recentemente agora, e aqui no Sul já tinha, né, a URGS, que nunca foi integralmente SISU, né, enfim, que também agora tá mudando um pouco a sua visão. Então esse debate está colocado, e nós na universidade a gente já tem iniciado essa conversa também. Eu acho que sim, é o momento de fazer um debate. Eu não sinalizaria ainda, porque ele traz muitas vantagens e também tem algumas preocupações. Há muitas preocupações que nós ouvimos, né, dos professores, questão de vocação, né, do aluno já ter uma ideia mais ou menos da sua nota de corte, e aí ele escolher um curso daqui a pouco pela capacidade dele de ingresso e não tanto pela vocação dele, que reflexos isso traria sobre a evasão. Outros dizem que isso já acontecia quando era o vestibular também. Então, eu acho que há muitas, realmente na universidade, existe esse debate, ele precisa ser feito. A gente tinha até a intenção de começar a fazer alguns seminários esse ano, infelizmente o contexto aí da epidemia nos impediu, mas ele será necessário. Eu acredito que no ano que vem, né, nós vamos precisar discutir um pouco esse modelo, né. Eu vejo com dificuldade que a gente volte a ter um vestibular próprio, no caso da FURG, né, mas a participação do SISU e esses modelos, né, que tem que ser visto com cuidado, porque, então eu estava dando um exemplo, né, de Brasília e de Belém do Pará, são capitais, né. Então a FURG, por exemplo, ela conseguiu uma diversidade bem significativa de procura e de ingresso de estudantes de outros estados depois que o SISU entrou em funcionamento. Isso trouxe riqueza cultural, traz uma pressão sobre a assistência estudantil também. Então, veja que são muitos prós e contras, né, que a gente precisa avaliar, mas respondendo assim diretamente a sua pergunta, eu acho que sim, ela é uma discussão pertinente e ela deve ser feita na FURG em breve, eu acho, né. Esse ano, muito provavelmente, isso vai ser difícil, mas acredito que no ano que vem a gente já deve iniciar, assim, um debate sobre isso, que ele é pertinente. A gente tem um estudo bem profundo sobre evasão. A grande preocupação, realmente, no uso do SISU se dá menos com a forma de seleção e mais com os reflexos que ele traz sobre a retenção e a evasão. Essas questões de vocação, questão de cultura, né? Daqui a pouco o estudante não sai lá do norte do país porque ele queria sair de lá, mas porque ele recebeu uma oportunidade, então ele vem sem estar com o preparo psicológico adequado. Esse é um ponto bem sensível, que tem sido muito levantado e é pertinente, ou seja, por exemplo, fui uma pessoa que saí de casa com 16 anos, né, para fazer faculdade. Eu sou natural só nasci em São Paulo, cresci no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e eu fui estudar no interior de São Paulo, mas eu queria, era algo que eu amejava, então eu fui, e foi um processo riquíssimo para mim sair de casa para fazer a faculdade por 7 anos. Não é todos, é diferente de uma pessoa que sai, que não quer sair, né, e sai porque foi a forma que ela encontrou para acessar. Isso, nem todos têm um preparo psicológico, aí vem para uma cultura diferente, um clima diferente. Então, acho bem pertinente, assim, o debate e a discussão, ela precisa realmente ser feita. E é uma discussão grande, não é uma discussão grande, simples. é rica, exato. E é uma discussão que eu preparar no futuro próximo para fazer, eu acho que através até de uma live, chamar alguns outros atores desse processo, porque é um assunto que eu gosto. Eu me lembro muito desse processo de mudança. Eu estava, na época, fazendo vestibular, eu cheguei a fazer um vestibular da FURG, e aí depois no Legal. ano seguinte, eu acho que
Eu acho que no ano que eu entrei na faculdade já era Enem puro, e aí depois, as datas já não me recordo muito bem. Sim. Mas é um processo que a gente pode fazer essa discussão, porque ela é muito rica, ela mexe Realmente. com muitos fatores. E já tem muitos dados, né, André? Já tem muitos dados, assim, tem esses estudos aí nossos de retenção, tem a experiência de outras universidades, eu acho que já tem uma riqueza boa para fazer o debate já. Aquele momento ainda era muito uma mudança, né, mais uma aposta, né, e uma crença no conceito, né. Hoje a gente já tem muito mais. Claro que tem uma conjuntura que mudou bastante, né, social-econômica, mas eu acho que já tem uma condição muito melhor hoje de fazer esse debate. Bom, vamos seguir o nosso assunto, porque nós estamos num momento de grandes dificuldades da nossa sociedade, e eu acho que a universidade, e aí é um elogio que eu faço a ti, Danilo, e a reitora Cleusa, e a toda a equipe da FURG, porque eu acho que a FURG foi bastante eficiente em entrar nesse cenário e dizer que estava apta a ajudar, principalmente aqueles que foram muito prejudicados, que é a questão do comércio. Eu acho que a universidade ela foi muito rápida em se dizer que ela tinha condições, tinha tecnologia a oferecer ao comércio, aos negócios e aos empresários. Como é que foi esse movimento? Como é que a FURG se movimentou para fazer essa ação? E como está sendo o resultado? Como é que tu enxerga esse resultado nesse mês e meio aí, um pouquinho mais, que nós estamos nessa questão da pandemia? Eu acho que realmente, assim, a gente até realmente se surpreendeu, né? Foi um movimento muito espontâneo, né? Eu costumo dizer sempre, assim, uma fala que eu repito frequentemente, né, André, que nós na reitoria, nosso papel, o grande papel nosso é poder dar as condições para que as pessoas, a comunidade acadêmica desenvolva o seu potencial, né? Nós podemos facilitar ou atrapalhar muito, né, esse desenvolvimento. Então, nosso papel ele é realmente estimular, né, trabalhar e criar as condições, né, e apoiar para que todos da universidade possam desempenhar o seu papel de forma mais intensa. E a FURG ela tem uma cultura institucional muito boa, né? Eu digo também porque também não fui formado aqui, cheguei aqui de uma outra universidade, e é uma cultura que você percebe rápido e assimila rápido também, porque é esse grau de envolvimento dela com o território, né? E isso transbordou para os campos, né? Os campos, Santo Antônio da Patrulha, São Lourenço do Sul e Santa Vitória também tem essa característica, né? Então ela de fato é uma cultura institucional, e a gente fala muito sobre isso. E nós podemos colocar à prova isso agora, né? E como eu digo, de forma muito espontânea. Tiveram ações que foram induzidas, de certa forma, né, minimamente induzidas, porque elas não aconteceriam se não fosse pela extrema dedicação dos servidores e dos estudantes, como o álcool glicerinado, por exemplo, né? Então nós sabíamos que em períodos de dificuldade a universidade, a farmácia do hospital, no HU, já tinham produzido álcool gel, né? Então fizemos ali uma provocação, uma breve provocação para a Escola de Química e Alimentos, né? E eles, em um final de semana, tinham 40 pessoas, né, definindo os protocolos, organizando as equipes, né, dando segurança, e aí viu-se que não ia ser possível fazer o álcool gel pela falta dos insumos, porque não era só o álcool que estava faltando, mas também os insumos para produzir álcool gel também estavam faltando. Aí encontraram um protocolo que quase todo mundo está usando, que é o álcool glicerinado, e colocaram equipamentos próprios, inclusive, à disposição, e naquele momento, continua sendo uma coisa muito importante, especialmente para as populações em vulnerabilidade. O mercado de álcool ele já deu uma acalmada, o poder público já está conseguindo comprar melhor, nós todos já estamos conseguindo comprar melhor, mas as populações em vulnerabilidade ainda não, né, já não tem acesso, né, a gente tem muitos pescadores artesanais, estamos desenhando um programa específico para pesca, para distribuir esse antisséptico, e outras ações, elas foram, assim, absolutamente espontâneas, né, e aí nos procuraram, queremos fazer isso, precisamos de apoio, e aí a gente, na reitoria, né, presidindo ali o comitê, acabei centralizando um pouco desse suporte necessário de organização, né, para que eles pudessem desempenhar esses trabalhos. Aí houve um movimento que iniciou no Centro de Ciências Computacionais, depois transbordou para a área tecnológica como um todo, que acabou se vinculando ao nosso parque tecnológico, né, que tinha acabado de lançar os modelos de centro de inovação, um de biotecnologia marinha e um de ciência de dados, robótica, né, que é o iTech. E então esses pesquisadores todos que se vinculavam a essa área mais de ciência de dados, de robótica, de engenharia, né,
de estatística, enfim, de física, né, nessas áreas mais tecnológicas, acabaram se vinculando num grande guarda-chuva dentro do iTech, que ficou o iTech Corona, e ali se nucleou um conjunto imenso de atividades, né, produção de face shields, as pias automatizadas, que é um protótipo que estava pronto em 5 dias, uma coisa fantástica, né, que agora já tem o apoio aí da Corsan, que é uma grande parceira nossa em várias ações, e ela não ia se furtar a parceria nesse momento, nos procurou rapidamente, assinamos em tempo recorde ali um protocolo, então isso já vai ser escalado. É brilhante, né? Você deve ter visto aquelas pias automatizadas, o professor Glauber, né, liderou esse processo, é uma coisa brilhante. As face shields, né, que em cenários de grande contaminação são fundamentais, e agora a gente está conseguindo comprar equipamentos com o apoio do MEC, o MEC fez um aporte de recurso específico para apoio à Covid, e nós conseguimos captar um volume bom de recursos, estamos comprando máquinas para escalar essa produção de face shields, né, porque realmente são muito necessários, e vão ser, porque o cenário, como a gente falou, vai se aprofundar. Aí entrou toda essa parte do portal que você mencionou, né, que tem as questões do e-commerce, que é um legado que fica. A gente ainda precisa trabalhar mais, a gente tem conversado bastante com a prefeitura, e nós também, para intensificar a divulgação disso. Tem um conjunto muito diversificado de empresas lá, mas em quantidade já poderia ser mais, né? E, de fato, o impacto sobre o comércio é muito complicado, muito difícil. A gente tem conversado bastante sobre isso, né? A gente entende, assim, não se pode, de forma alguma, desmerecer ou desqualificar o pleito, né? Porque a situação é muito grave, né? E eu estava agora, antes dessa reunião, conversando com a prefeitura e com o conjunto de empresários ali do Aliança Rio Grande, debatendo esse assunto. É um assunto duro, difícil, né? Mas ele precisa ser enfrentado, né? Então a gente precisa realmente fazer o debate, conversar bastante e encontrar os caminhos para que as perdas sejam as menores possíveis, e nós sempre estivemos à disposição para isso, né? Sabe que a gente tem um histórico aí de atuação nesse sentido, e se coloca, né? Aí tem as frentes lá, aquela parte, essas lives todas são maravilhosas, várias áreas, né, que estão sendo trabalhadas de suporte aos empresários que realmente estão sofrendo muito, né? Então, acredito que foi um trabalho dentro do portal, tem um conjunto de outros serviços que está lá, o Telecovid, né, que é um serviço que também precisa ser massificado, a gente entende, é um tempo que a gente fala para esquentar esses canais, né, mas o Telecovid é um trabalho fantástico, né, você tem ali mais de 70 voluntários, contando com os profissionais da prefeitura, tem mais de 100 profissionais envolvidos, um cadastro riquíssimo, um software que dá um tipo de dado riquíssimo. Então a gente consegue monitorar as pessoas em casa, a testagem, né, até te dar aqui uma notícia em primeira mão, tá? A primeira pessoa da imprensa que vai estar sabendo isso é que chegaram todos os nossos insumos para os testes moleculares, né, os 4.000 que a universidade investiu, eles chegaram hoje, né, recebi o contato aqui da professora Ive, que está liderando esse processo lá na Faculdade de Medicina, e ela me mandou uma mensagem hoje muito feliz, agradecendo o apoio, porque foi um movimento institucional intenso. Ótima notícia para a nossa cidade. Justo, a semana que vem já começam a padronização dos protocolos, e aí a gente acha aí que no máximo em uma semana está tudo padronizado para poder estar realizando exames aqui, né, com muita mais agilidade, né, e os testes sorológicos também, os 6.700 que nós conseguimos lá com o apoio do Ministério Público Federal, da Justiça Federal e do Porto, né, foi um processo muito bom também, já foram comprados, devem chegar entre o final de maio e o início de junho, mas os testes sorológicos, a prefeitura fez uma aquisição boa, então isso já está se intensificando agora, isso vai gerar um aumento de casos, né, então a gente tem que estar preparado para isso, vamos testar mais, vão aparecer mais casos, e o indicador principal que nós temos que ter sempre muita atenção é a ocupação dos leitos, né, porque esse é o cenário de gravidade, e aí nós precisamos muito da parceria, né, de novo, a reunião que estava antes dessa era para esse assunto, né, para a gente tentar acelerar a infraestrutura hospitalar, que teve pouco avanço nesse tempo, porque eu tentei explicar isso aos empresários, nem todos entenderam, mas o cenário é dinâmico e mudou muito, né, então se tinha uma expectativa nesses 40 dias de chegar equipamentos respiradores, né, tanto pela EBSER quanto pelo Ministério da Saúde, e eles não chegaram, né, porque o cenário mudou, né, eles precisaram ser direcionados para outros lugares, muitos não chegaram porque foram para outros países, a coisa toda se complicou muito, né, então nós vamos precisar resolver isso aqui, então nós vamos precisar aproveitando que nós estamos falando de teste, eu queria que o senhor colocasse para a população
Porque às vezes parece que as pessoas não entendem. Mas qual é a importância da testagem? Porque às vezes as pessoas acham que não é importante testar. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho por que é importante fazer a testagem da população. Tá, eu até aproveitar e já falar que a Simone, né, tá aqui nos acompanhando, colocou uma questão ali tá certo. Realmente, assim, ó, a questão dos testes, ela é fundamental, né, tanto para que a gente possa, são dois grandes fundamentos que tem em você fazer a testagem em altas quantidades, e nós teremos um grande volume de testes para Rio Grande, tá? Então está projetado, por enquanto, né, isso pode aumentar. Por enquanto, nós temos aí cerca de 12 mil testes, né, 4 mil moleculares e mais de 8 mil sorológicos. Se você fizer uma conta para a nossa população de 200 mil habitantes, então isso dá quase 50, mais de 55 testes por cada 1.000 habitantes. Isso é um volume alto de testes, né? Então isso vai nos permitir duas coisas básicas, né? Eu tento falar de uma forma mais simplificada possível. Primeiro, nós vamos poder saber quem está doente e, portanto, ficar isolado. E aí, a partir disso, mapear os contatos dessas pessoas e poder fazer com que as pessoas fiquem isoladas e transmitam menos o vírus por conta disso. Então, ela é fundamental para conter a transmissão do vírus. Eu identifico quem está doente, aprofundo o isolamento, né, testa os contatos dessas pessoas também e aí se isola essas pessoas. Por outro lado, ela nos permite conhecer a evolução da epidemia, né? Então, você tem dados mais seguros de qual a velocidade de contaminação. Claro que a gente não está fazendo aqui, não vai fazer com esses testes o que Pelotas está fazendo, que é o inquérito, né? É um outro objetivo. Nós vamos se valer dos dados de Pelotas, né, que calcula a velocidade de transmissão do vírus e o percentual de infectados. A gente vai se valer disso para calibrar as estratégias, mas nosso objetivo é usar esses mais de 12 mil testes para identificar pessoas doentes, né, e aí fazer o isolamento e, com isso, analisar a evolução da epidemia. Então, ela nos coloca luz sobre a questão do vírus. Então, existe um protocolo de testagem, né? Então, a ideia é que os suspeitos, né, todos aqueles que manifestam a síndrome gripal, né, possam, de alguma forma, ser monitorados e alguns deles vão ser testados dentro de uma estratégia que está sendo definida ali, está definida entre a FURG e a Secretaria de Município. Então, respondendo diretamente a Simone, nós primeiro precisamos ter um acompanhamento muito preciso, né, de sintomas dentro dessas casas asilares. E aí, Simone, eu digo assim, usar o máximo possível o telecovid, né, porque o telecovid permite que essas pessoas sejam triadas à distância e seja aferido o grau de gravidade da situação, né, e uma vez caracterizados os sintomas, que são muito variados, esse é o grande problema da Covid, né, são muitos sintomas variados, né, então foi entendido como uma gripe, mas muitas vezes ela não se manifesta como uma gripe para além do mal-estar, né? A pessoa tem um mal-estar, mas não é sintoma de gripe. Então, ao ser identificados, não tenho dúvida que os grupos de risco e os profissionais essenciais de atividades essenciais são os principais a ser testados, né? Então, se caso alguém lá, em qualquer casa, manifestar qualquer sintoma, né, a ideia isola e testa o mais rapidamente possível, né? Então, isso já está possível ser feito, viu, Simone? Então, usar bastante ali o próprio telecovid para isso, né, as estruturas de triagem que nós já temos, mas os idosos evitar ao máximo, né, o deslocamento. Então o telecovid é uma boa ferramenta para isso, mas é fundamental ter teste, e o que eu posso dizer para quem está nos ouvindo é que os testes, Rio Grande terá uma boa condição de qualidade, uma boa quantidade de testes, né, e as ferramentas de monitoramento com isso, né, então isso é muito bom, e aí em uma semana nós vamos estar fazendo testes moleculares no HU, né, isso nos deixa muito felizes. O senhor vem da área das ciências biológicas, se não me falha a memória. Lhe impressiona Exato. A velocidade e a força desse vírus? Sem dúvida, eu tenho dito isso, né, também. Eu sou biólogo, né, minha formação é na área de ecologia e recursos naturais, então a linguagem, né, da saúde, que é toda vinculada a sistemas biológicos, né, é uma linguagem que é familiar. E, embora eu não seja um profissional da saúde, né, então eu tenho participado desses comitês na condição de gestor, de uma pessoa que consegue compreender, né, toda essa linguagem que é tratada dentro desse tema, mas eu não sou efetivamente profissional de saúde. Agora, não tendo, hoje o diretor-geral da OMS é um biólogo, inclusive, né, alegra muito a nossa classe toda, né,
tantos alunos aí que a gente tem da biologia, né, a diversidade de campos que o biólogo pode ocupar. O Átila, né, também Yamarino, que é uma pessoa de grande destaque, aí também é um biólogo, né. Então, assim, impressionou, surpreendeu todo mundo, né, a velocidade de transmissão, o fato de ser uma doença nova e da dificuldade da gente aferir o quanto ele está se contaminando, dificultou inclusive os cálculos, né, de R, que é a velocidade dele de transmissão, que foi estimada em 3, mas talvez ela seja maior, enfim, ele desafia demais, né, André? Desafia demais, e o fato da diversidade de sintomas que ele causa, e a dificuldade de entendimento dos mecanismos desse sintoma, desafia muito, né, mas o que é bom é a gente ver a ciência toda voltada a compreender isso, e de uma forma muito diversa, tentar encontrar medicamentos, né, então a gente já vê aí anticoagulantes, outros falam em nesses todos, remédios, né, e medicamentos que têm um efeito quase colateral de combate ao vírus, né, antivirais também sendo colocados, né, e corticoides, enfim, conjunto muito grande, né, de medicamentos. As pesquisas todas em vacina que seguem linhas diversas, né, para o desenvolvimento da vacina, e a gente vê a importância duas coisas, eu acho que ficam de grande lição desse momento, né. Primeiro, a importância da ciência de você ter equipamentos aparelhados. Então, o investimento em ciência ele não deve flutuar, ele deve ser constante, né? Nós devemos ter sempre laboratórios equipados e profissionais qualificados para quando situações como essa aparecerem, em todas as áreas do conhecimento, né? Poderia ser uma catástrofe ambiental, nós precisaríamos, né? Hoje a gente vê a UFPEL com destaque maravilhoso, que orgulha todos nós, né? Porque a UFPEL tem uma das melhores, talvez a melhor epidemiologia do Brasil, por isso que ela tem esse destaque. Fosse uma catástrofe ambiental, talvez fosse a FURG com a oceanografia tão qualificada, né, se fosse uma questão de oceanos ou alguma coisa do tipo, né, como foi o caso do derramamento de óleo, enfim. Então a ciência tem que estar sempre instrumentalizada e apoiada. E a outra é a indústria, né, André? Quantas vezes a gente tivemos juntos aí em discussões sobre política industrial. Um país que tem indústria forte tem soberania, não fica dependente de um outro país para fabricar respiradores, para fabricar EPIs, né? Então a gente vê a USP com uma resposta, e a Campina Grande também, citar duas, talvez tenham mais, né? Com modelos de respiradores de baixo custo, aí em tempo recorde. Agora, até que isso seja testado, até que isso vá, né, à produção, até que isso chegue efetivamente, então poderíamos ter uma indústria, né, fomentada com demanda local para isso, né? Então, política industrial e apoio à ciência fica aqui para todo mundo como é importante um país ter, né? E aí eu tá uma pergunta que eu sei que o senhor vai gostar de responder, mas eu acho que ela é extremamente importante nesse momento. Qual a importância da universidade pública em todo esse contexto? Porque o que a gente está vendo é um grande protagonismo das universidades públicas brasileiras nesse processo de combate à pandemia e também de buscas e alternativas para o próprio mercado. Exatamente, eu acho que isso aí é fundamental. Fica muito claro, assim, que a capacidade técnica da universidade, ela está a serviço da sociedade, né? Ela realmente, a universidade ela não está alheia, né, ao que acontece na sociedade. Pelo menos grande parte dela, né? A gente sempre faz uma autocrítica, e isso é importante, né? E acho que essas lições também ficam para nós, né, para a importância de que esse conhecimento possa estar sempre, essa capacidade possa estar sempre a serviço da sociedade, né, de uma forma ou de outra, mesmo que você trabalhe em campos mais teóricos, você possa levar essa linha mais teórica a alguma aplicação que tenha um impacto, né. Então isso vai ficar também para nós uma lição importante. Eu acredito que a gente vai ter passado isso, assim, um outro formato de relacionamento e de identificação de projetos, porque isso certamente vai perdurar. Então, as universidades, é o que a gente sempre disse, né, as universidades federais são um patrimônio da sociedade, né, por isso que a sociedade precisa sempre defender e entender a importância de se manter nesse nível. A gente viveu um momento muito duro ano passado, né, que se popularizou ataques, assim, à universidade, ataques rasteiros, assim, de desqualificação, e que eu não digo que a gente não tem os nossos problemas, certamente tem, como todas as áreas têm, né? Tem que sempre tentar trabalhar para melhorar em qualquer área. Agora, não se pode fazer uma terra arrasada, né? Dizer que tudo que se faz aqui não tem validade ou não está a serviço. Não, está a serviço, e a grande prova, eu acho que esse momento prova isso de certa forma, e eu acho que a gente precisa trilhar melhor até esse caminho, né, André? A gente conversa há muito tempo, né, desde de vários processos aqui do território que a gente conversa sobre isso.
a articulação entre a universidade, a sociedade, as empresas, né, a economia solidária, tudo isso, o país ainda é carente disso, né? A gente vê países no exterior onde essa aproximação, essa relação de confiança é muito mais forte. Isso gera desenvolvimento, gera riqueza para o país. Então, a gente precisa avançar nisso, né? Precisa ter mecanismos eficientes É todo um sistema, né, de professor? aproximação. Exato. Cada um puxando para um lado de convergência, e aí forma uma roda que é uma roda muito propositiva para a nação. E eu acho Exato. que isso é o mais importante que esse momento vem nos mostrando, de que nós não podemos dividir, né? Nós precisamos somar. Cada Exato. um entrega aquilo que tem, e aí nisso a gente chega num objetivo final. Inclusive, para esse combate à pandemia, a universidade tem ainda, e eu digo que é da universidade porque seus laços são muito estreitos, mesmo tendo a EBSER, que é o hospital universitário. Exato. Como é que o senhor enxerga o trabalho do hospital universitário em todo esse contexto? É uma coisa fantástica, assim, nós temos muita proximidade, né, eles contribuem no nosso comitê de monitoramento e também nós estamos juntos lá no comitê técnico com a prefeitura. E a avaliação hoje que a gente tem da própria adesão ao EBSER é uma avaliação muito positiva, assim, em termos de reposição de quadros, né, então tivemos hoje um volume de profissionais muito qualificados, uma estrutura de gestão, de governança, que nunca foi nos oportunizado em outros momentos, né, e agora a gente tem, então isso dá um grau de profissionalismo nos encaminhamentos muito grande, né, uma segurança muito grande para nós todos, né, então, e eles têm feito um trabalho exemplar, eles muito rapidamente estruturaram um comitê de emergência, estruturaram um modelo de atendimento, uma readequação de alas, né, então ainda estão ocorrendo alterações físicas ali dentro, né, mas devem estar prontas muito rapidamente, né, então a gente está também se preparando. O hospital, ele tem uma certa limitação de área física, por isso a expansão de novas áreas, especialmente áreas que exigem isolamento, ela não é tão simples, né, por isso que os nossos números de expansão não são tão altos, né, mas a gente conseguiu ainda assim, né, o trabalho deles lá fantástico de organização de protocolos de porta de entrada e organização de uma enfermaria de leitos de retaguarda, que agora a gente está tentando fazer um esforço aí para equipar, inclusive para virarem leitos semi-intensivos com os respiradores, né, porque isso é importante deixar claro para todos também, né, Rio Grande tem um volume muito pequeno de leitos, se a gente está avançando e avançou nos testes, no volume de leitos a gente tem muito pouco, e isso é muito preocupante, né? E então por isso que a gente precisa correr para fazer esse aparelhamento. Então o HU separou, fez ali uma área de enfermaria, né, uma área de leitos de retaguarda, agora estamos correndo atrás de uma qualificação em termos de equipamento, mas o trabalho deles é brilhante, e também nessa interligação, como o Rio Grande não tem saúde plena, a gestão da saúde não é plena, a regulação é estadual, então a gente depende muito de conversa, né, de organização de fluxos, de protocolos, volta e meia a gente tem aqui ali um probleminha, né, inclusive para a própria força de trabalho se apropriar desses protocolos, mas a gente está vencendo essas dificuldades todas e está conseguindo fazer um trabalho. A gente tem um agradecimento, assim, todos nós, né, a gente faz enquanto gestor, mas faz principalmente enquanto cidadão, né, André, por essas pessoas que estão colocando o corpo em luta, e enfermeiros, há pouco teve o dia do enfermeiro, né, acho que hoje ou ontem, não me lembro bem, eu estou meio perdido no tempo, assim, porque os dias têm se seguido, da assistente social, né, acho que é hoje, né, se não me engano. Hoje, dia de hoje. São pessoas, assim, que estão colocando o corpo em luta de uma forma brilhante, de uma forma, assim, por todos nós, né, e é por eles que a gente tem, inclusive, que fazer o distanciamento, porque a gente tem visto aí um grau de contaminação muito alto, os profissionais de saúde, muitas perdas, né, e isso nos chateia, nos entristece, mas eles estão aí por nós, né, trabalhando, e a gente tem um agradecimento sincero e profundo aí por eles, e o trabalho tem sido brilhante, e de muita proximidade, né, o que é ótimo, né, esse era um temor na época da EBSER, de adesão à EBSER, pensando que poderia se afastar da característica de hospital de ensino, ou que pudesse se afastar da gestão e dos interesses, mas não, a gente tem uma proximidade muito grande com a professora Sandra, que é a superintendente, o professor Fábio Lopes, que hoje é o que está com uma demanda muito grande, que é o gerente de atenção à saúde, assim como o Tomás, que é o gerente de infraestrutura, gerente de administração, né? Assim como a professora Marilice, gerente de ensino e pesquisa. Então é muito bom o trabalho, e a gente está muito próximo, assim, e precisa estar realmente, né, se apoiando mutuamente. Os ativos
enquanto estrutura física, ainda são da universidade ou todos eles já passaram para a EBSER, vice-reitor? A gente já fez esse processo de caracterização da unidade EBSER, né? Então hoje eles estão sob gestão da EBSER, né? Ou seja, já está funcionando o modelo pleno de contratação da EBSER. Isso levou mais tempo do que a gente esperava, né? Mas durante o final do ano passado nós conseguimos fazer todo esse processo de passagem da gestão, inclusive de gestão infraestrutural. Então aí isso não é tão simples, até porque aquilo é dividido com a área acadêmica, né, que continua sob a nossa gestão. Então os imóveis, né, essas coisas não são doadas, né, elas estão, enquanto está vigente o contrato com a EBSER, estão sob gestão da EBSER. Mas aí todo o licenciamento ambiental, toda a parte dos alvarás, toda essa questão tem que ser migrada aos poucos, né, isso a gente está fazendo, porque a licença ambiental, por exemplo, que nós temos lá, é uma licença que vale tanto para o hospital quanto para a área acadêmica, né? Então, isso é feito ainda de forma partilhada, né? Alguns alvarás da mesma forma, mas eles já têm lá toda a gente chama de subrogação, né? Todos os contratos já foram subrogados, eles já estão com a gestão completa lá do espaço e de tudo isso, né? Agora, com o prédio novo, ficando pronto o nosso prédio, a gente espera aí até o final do ano ter aquele prédio grande que está ao lado do hospital, que ali é todo ele de área acadêmica, expansão e mudança da área acadêmica. Aquele é da universidade. Aquele é da universidade. Aquele lá, ele vai... Então, o hospital vai poder, né, expandir um pouquinho, a gente tem que fazer um ajuste, né, porque algumas coisas ainda vão ter que permanecer, isso está discutido lá desde o início, mas a gente precisa trabalhar aí para essa transição, né, para que ele possa expandir ainda um pouquinho mais. O ano de 2020 também era um ano complicado no cenário local, nos cenários locais dos municípios brasileiros, que era a eleição municipal. Mas na universidade também, a universidade também estava pronta para esse ano passar pelo seu processo eleitoral. Esse é o último ano de gestão do senhor e da reitora Cleusa Dias. Como é que o senhor avalia esses anos de trabalho à frente da universidade? Foi um período muito intenso, né, assim, nós na verdade, nós vamos ter que fazer, né, o processo, assim como as eleições, né, as coisas não estão municipais, né, o nosso mandato vai até o dia, tem uma discussão ali se é a data de nomeação ou se é a data de posse, então ou é final de dezembro ou é início de janeiro, né, a posse, se eu não me engano, foi 6 de janeiro e a nomeação da reitora, se eu não me engano, é finzinho de dezembro, então é alguma coisa desse tipo, né. Então a gente tem que fazer o processo, né? Nós ainda estamos sob a vigência de uma medida provisória que o governo editou que muda o processo de eleição. Ela está vigente, se eu não me engano, até o dia 2 de junho agora, mas sim, a gente não vê movimentação no Congresso Nacional para que ela seja aprovada, então tem uma possibilidade bem grande que ela expire o prazo, né? Assim como foi com aquela carteira estudantil. Então é possível que volte ao modelo tradicional, né, de escolha, né, que já compunha a lista tríplice, enfim. Então essa discussão ela vai precisar acontecer na universidade de uma forma ou de outra, né, isso vai ter que ser levado aos conselhos, né, da universidade para definir o formato em que isso vai acontecer, né, mas assim como uma avaliação, um período extremamente intenso, né, a professora Cleusa ainda acumula mais tempo de pró-reitora, né, ela foi 2 gestões pró-reitora de graduação e 2 gestões reitora. Eu fui uma gestão pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, né, coincidente com ela, com a segunda dela, e depois, agora, fechando 8 anos como vice-reitor. Então, há 10 anos aí já, praticamente, dentro da reitoria, né, entre pró-reitor e na função de pró-reitor de pesquisa e vice-reitor. Período extremamente intenso, né, eu tive o prazer de conviver o período todo com a professora Cleusa. A professora Cleusa é uma mulher, assim, de uma história de vida, de uma dedicação, de uma capacidade incrível de trabalho, né, e a professora Cleusa, eu digo sempre, né, falo para ela sabe, né, dessa qualidade que eu vejo dela, que é fundamental para uma gestora, para qualquer gestor, na verdade, que é uma sensibilidade na tomada de decisão, porque muitas vezes você fica com o impulso da tua percepção, né, aquela percepção que você forma sobre um determinado problema, e por vezes essa tua visão ela pode se tornar viciada por qualquer outra razão que te leve a tomar essa conclusão, né? Então a sensibilidade sobre o impacto de qualquer decisão para um gestor é uma característica fundamental. A professora Cleusa tem isso muito, eu aprendi muito isso com ela, né?
Então, a gente ter essa sensibilidade da consequência das decisões que se tomam, como as pessoas vão receber essa decisão, e também a capacidade de ouvir para que a gente possa tomar a melhor decisão. As melhores decisões são sempre aquelas que são mais discutidas. As decisões tomadas no afã ali do impulso, ou aquelas que a gente, por vezes, né, quer se arraigar uma pré-convicção, elas normalmente não são boas decisões. Então, nós desenvolvemos uma prática, né, de trabalho colaborativo com a nossa comunidade, especialmente os diretores de unidades acadêmicas. A gente se reúne pelo menos uma vez por mês, os coordenadores de curso, os próprios pró-reitores, né, e a gente divide muito as decisões, e acho que isso fez com que a gente conseguisse ter um processo de gestão tranquilo em termos de tomada de decisão, né. Então a gente procura construir consensos, a gente acredita na construção de consensos, e tem feito assim, e isso tem dado muito certo, né. Então, assim, a universidade mudou muito do ponto de vista estrutural nessa nossa gestão, né. Hoje a gente naturaliza alguns espaços, né? A gente naturaliza uma Secretaria de Relações Internacionais, uma Secretaria de Gestão Ambiental, uma política ambiental, são coisas que se tornaram corriqueiras, né? Uma ouvidoria atuante, né? Um programa de integridade, né? Alguns exemplos, né? Dentre muitos que a gente tem nesse ponto de vista estrutural, né? E é impensável, né, uma universidade sem uma Secretaria de Relações Internacionais, por exemplo, né, ou sem uma ouvidoria atuante, mas a gente era assim antes. Não, foi os anos de gestão de vocês à frente, e eu já tive a oportunidade de conversar isso com a reitora Cleusa, foi de um período de transformação de que a universidade ela cresceu muito, tanto no espaço físico, quanto também na questão de cursos, de alunos, ao longo da gestão de vocês. Essa transformação aconteceu sob o guarda-chuva seu e da professora Cleusa, e isso, e a olhos nus, o quanto a universidade cresceu e se transformou ao longo desses 8 anos de gestão, e eu faço aqui uma saudação especial à professora Cleusa, uma pessoa que eu prezo muito, uma pessoa que eu gosto muito. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-la e de dizer para ela várias vezes o quanto eu a admiro pela força. Não deve ser fácil uma mulher estar num ambiente que por muito tempo foi um ambiente extremamente masculino, que é uma reitoria, e chegar e fazer, cumprir o seu papel com a maestria que ela cumpriu. Então fica aqui todo o merecimento aí à professora Cleusa, porque é uma pessoa que eu gosto muito de verdade. E exato, fico com a pergunta que muita gente quer lhe fazer. O nome do Danilo Giroldo estará à disposição da universidade para o cargo de reitor? Esse processo ele está ainda bem no início, né, André? Assim, eu posso te dizer que eu estava pensando muito mais nisso antes, né, da epidemia. Hoje eu estou muito concentrado em tudo que está acontecendo lá, mas eu tenho, obviamente, um compromisso, né, com tudo que eu aprendi nesse período, né, na verdade. Então, por mais que seja difícil, isso que você diz, ela é verdade, é um peso muito grande, né, você está à frente de uma universidade, ter a responsabilidade de tantas pessoas, né, sob o guarda-chuva das nossas decisões, né, só que esse processo, ele nos ensina muito, né, nos ensina muito. Então, desses 10 anos que eu estou ali, eu aprendi, assim, muita coisa, e eu devo à comunidade que me colocou, que me oportunizou estar ali, tudo isso que eu aprendi, né? Então eu não posso simplesmente agora dizer, olha, tudo bem, me transformei pessoalmente, aprendi muito, sei, vou agora, né, cuidar da minha vida acadêmica, retornar à atividade de pesquisa que eu gosto muito, né, o laboratório, enfim, as aulas de tudo é que a gente sente mais falta, porque a parte de pesquisa, no final, de um jeito ou de outro, a gente acaba suprindo, se envolvendo, né, eu me envolvo muito na área de desenvolvimento tecnológico, científico, mas a sala de aula é algo que faz falta, né, assim, mas eu não poderia, né, eu acho, não me eximir disso, né, então, embora eu deixo bem claro aqui para todos que isso não se caracteriza, né, como nada, assim, antecipado ao tempo que as coisas devem acontecer, né, mas sim, eu não poderia não me colocar à disposição nesse momento, tá? Quem vai decidir se deve ou não, se eu devo ou não, é a comunidade, né? Não, mas eu acho que eu devo isso a essa comunidade, me colocar à disposição, e se ela entender que sim, que eu devo continuar, eu continuarei com o mesmo afinco, porque devo muito a essa comunidade. De fato, eu sou hoje uma outra pessoa, né, passados esses 10 anos, né? O grau de envolvimento que eu tive, né, eu
nessa nossa parceria, que foi muito profícua, né, com a professora Cleusa, muito agradável, né, nós trabalhamos muito bem juntos, assim, eu desenvolvi uma função mais executiva, vamos assim dizer, para um vice-reitor, né, eu não trabalho, assim, tanto na substituição da professora Cleusa, né, eu recebo algumas missões e eu trabalho mais num perfil mais executivo mesmo, né, como se eu fosse um executivo da reitoria, né, alguém que tivesse a missão de desenvolver ações estratégicas e colocasse elas em funcionamento, né. Então, isso me desafiou em várias frentes, né, passando muito pelo entendimento das legislações, né, das relações com as fundações de apoio, enfim, foi um conjunto muito grande de iniciativas, e eu acho que isso precisa estar à disposição dessa comunidade, né, e eu fui bastante cobrado em relação a isso, né, porque é um período de muita instabilidade que nós vivemos, e essa experiência, esse conhecimento, ele tem que estar a serviço. Então, sim, agora tem muito tempo ainda, não tanto, né, mas tem algum tempo até que isso aconteça, e aí todo o contexto em que isso vai se dar vai aparecer. Porque quando a gente compara, professor Danilo, a FURG é maior do que uma cidade. Uma universidade aí que tem quase 10 mil estudantes, tem vários campos, tem, enfim, técnicos administrativos, professores, enfim, uma série de pessoas envolvidas nesse processo. Nós estamos falando de uma estrutura maior do que de muitas cidades. Então, é um orçamento digno de um município, é uma atividade digna de um município, são muitas vidas que estão ali decidindo o seu futuro, né, que são profissionais, são jovens profissionais que estão em busca de concluir o seu sonho. Vice-reitor, nós já batemos uma hora de conversa, a conversa boa é assim, ela passa rápido. muito rápido. Eu queria te agradecer imensamente por essa conversa, por ter aceitado esse convite, e queria te pedir uma mensagem final aí para que essa conversa ela não fica só restrita ao Facebook, ela amanhã, menos de 24 horas, ela está em todas as melhores plataformas, então dá para baixar como um podcast e ouvir no carro, na viagem. Quem pegou o final pode rever desde o início essa conversa. Então eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final aí para a nossa comunidade. Obrigado, né? Te agradeço aí. Antes de mandar um abraço, eu não sei se ele ainda está acompanhando, o Gilson, né? O Gilson é nosso grande amigo aí, acompanhou também toda a nossa luta do Polo Naval, e parceirão que é o Gilson, palmeirense também como eu, né? E um grande amante aí do futebol e do nosso Verdão, né? Isso aí. Mas eu acho assim, André, agradecer realmente, né? Agradecer os que nos acompanharam, as pessoas que nos acompanharam, né? Eu acho que é muito importante esse tipo de iniciativa para a gente esclarecer tanto a comunidade acadêmica quanto a população, né, das coisas que a gente está fazendo, das coisas que são importantes, a nossa percepção do momento. Acho que foi muito rico, né? E a mensagem que eu gostaria de deixar é que, assim, que a gente, por mais difícil que estejam as coisas, e elas realmente estão muito difíceis nas mais diversas áreas, né, que a gente possa ter algo que você falou aí durante a nossa conversa, né, um sentimento de união, um sentimento de conversa, né, de entendimento, que a gente possa superar as diferenças que possam existir em prol de um objetivo comum, né, que é superar essa pandemia com o menor prejuízo possível, né. Haverá prejuízos, né, a gente tem dito isso para a nossa comunidade, né, a gente falou isso agora para os coordenadores que estão discutindo os modelos pedagógicos, que a gente precisa trabalhar com uma política e um pensamento de redução de danos. Não vamos conseguir trabalhar na perfeição exatamente como estávamos antes. Então a gente precisa tentar encontrar aquele caminho que gera o menor prejuízo possível. Isso demanda muito entendimento, né? Demanda estar aberto a ouvir o outro, a ouvir a dor do outro, né? Saber que essas dores elas são verdadeiras, né? E isso não quer dizer que a gente não tem que levantar os problemas, também dissemos para eles, né? Levantar os problemas é fundamental para que a gente possa superá-los, porque vamos ter que tomar decisões ali na frente, esses problemas podem se transformar em barreiras se as decisões não forem bem pensadas, né? Então é importante problematizar, mas é importante encontrar soluções para superar os problemas, né? Então eu acho que é nessa perspectiva que a gente está trabalhando, e essa mensagem
A FURG está participando em todos os espaços, ela está trabalhando intensamente e assim vai continuar, né? Porque vai ser necessário, realmente essa situação deve perdurar e nós vamos precisar aprender a conviver com essa situação até que a gente tenha um medicamento, uma vacina, algo mais eficiente, até que isso chegue aqui, e isso vai depender muito do monitoramento, muita conversa, muito entendimento, que a gente possa superar, e nesse momento a gente vive ainda, de certa forma, uma polarização política muito grande, e que isso possa nos ajudar a superar isso e encontrar caminhos comuns aí para superar as nossas dificuldades, né? Essa que é a mensagem que eu gostaria de deixar, e agradecer muito aí a ti e a todos que nos acompanharam, André. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Danilo. Foi uma ótima conversa que eu acho que a gente conseguiu passar por vários assuntos, todos eles de uma forma ou outra interligados, e que acabam por esclarecer as pessoas algumas coisas que elas estavam em dúvida. A todos vocês que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Voltamos na segunda-feira com mais uma live. Muito obrigado e até mais, professor Danilo. Uma ótima noite. Boa noite, obrigado.